ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Santo, 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 Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus, seja o centro, minha esperança e canção. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus, Jesus.
nosso caminho, nossa direção, nossa esperança, nossa razão de viver. Tu és a nossa canção. Paizinho, seja o fogo no ser de cada um de nós, que a tua luz possa brilhar, que a tua chama possa realmente estar acesa nos nossos corações, ó Pai. Reacende, Senhor, o que precisa de ser, ó Pai, reacendido, ó Deus. Queremos brilhar para Ti, Senhor. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Renova-nos, vivifica-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Esta é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Glória a Deus. Sim. Seja Jesus o centro de tudo, não é? Tudo que somos, tudo que fazemos, todas as nossas ações, nossos pensamentos, seja Ele o centro. Eu sei que provavelmente nenhum de nós está lá ainda, né? 100%, o tempo todo, Jesus o centro, mas o caminho é esse. Vamos caminhar nele juntos? Né? Amém? Vamos nesse caminho de pôr sempre Jesus no centro de tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos, todas as nossas ações, as nossas interações, as nossas atitudes, seja Ele sempre o centro de tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, bem-vindos. O Pedro já deu as boas-vindas, eu também quero dar. É tão bom estarmos juntos. E aqueles que não puderam vir também, a bênção de Deus sobre as suas vidas, sobre os seus lares, sobre a sua família, sobre a semana que está a começar. A bênção de Deus seja sobre cada um de nós, presentes aqui, também online, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu queria partilhar convosco alguma coisa sobre a minha vida pessoal. Atenção, atenção. Mas eu me lembro nos primeiros anos do meu casamento com a Adelane, muito novos, eu com 20, ela com 18. Já um anito e meio depois já tínhamos... É isso? Não. Fevereiro, setembro, um ano e meio depois nasceu a Ana Flávia. E, enfim, nossa vida começou cedo e velozmente, não é? Muito trabalho, tinha muitas responsabilidades onde eu trabalhava, onde eu trabalhei 10 anos e pretendia trabalhar para o resto da minha vida, reformar-me lá. E pronto, Deus tinha outros planos. Mas naquele tempo, obviamente, muito jovem, começando uma família, pagando já um apartamento, um carrito para deslocações e as despesas, e fiz o que a maior parte das pessoas faziam naquele tempo. Hoje já ninguém faz isso, né? Mas naquele tempo, então era muito comum a pessoa começar a comprar coisas no cartão de crédito. Hoje ninguém faz isso, né? Mas eu comecei a comprar isto, aquilo e tal, e passados alguns meses eu descobri uma coisa, que eu tinha caído numa armadilha. Era muito novo, o crédito não devia ser muito alto, não me lembro mais, não devia ter muito crédito ainda, estava no princípio, né? Mas o certo é que estavam os 2 cartões que eu tinha completamente estourados, não é? E então eu descobri que eu estava a viver, não é? A ganhar, a trabalhar para pagar juros, né? Principalmente para pagar juros. Não havia dinheiro extra para mais nada, estava a pagar as minhas contas. Era bom pagador, ainda bem, né? E então chegou um momento que a tendência geral é o quê? Vamos a um banco, pedir outro cartão, um empréstimo para pagar os empréstimos, né? Um cartão para pagar o outro cartão e por aí fora, e é uma bola de neve. Felizmente, acordei, né, desse pesadelo, apertamos o cinto, pagamos os cartões e graças a Deus, de lá para cá, usamos cartões, mas não dessa forma, né? Usamos para uma viagem, para uma situação dessa, pagamos o mais rapidamente possível e nunca mais. Tivemos momentos apertados na nossa vida, difíceis,
Por exemplo, quando Deus nos chamou para virmos a Portugal como missionários, então a nossa vida mudou muito, deixamos o nosso trabalho, a nossa segurança financeira. A nossa segurança nunca deixamos, porque a nossa segurança está em Deus, não é? Mas a segurança financeira que havia naquele trabalho, deixamos e começamos uma vida de depender mais de Deus do que dependíamos antes. E tivemos momentos difíceis, de poucos recursos, não é? De não ter carro para a família. Passamos momentos assim na nossa vida. Tivemos outros momentos difíceis na adolescência dos nossos filhos. Para quem não sabe, nós tivemos 4 adolescentes ao mesmo tempo em casa. Quando a mais velha tinha 18, o Jonatas fez 13, e assim nós tínhamos 4 em casa ao mesmo tempo. E depois começaram a ir para a faculdade, 2 delas foram, e pronto, tivemos momentos difíceis, apertados, mas nunca mais caímos naquela armadilha, né? Usamos sempre os cartões só para situações de emergência, alguma dívida maior, para pagar o mais rapidamente possível. E eu conto isso aos irmãos hoje porque tem um pouco a ver com com a leitura que nós vamos fazer em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Já agora, fica, para quem está a nos acompanhar presencialmente ou online, fica a ideia, a proposta, a sugestão, se alguém estiver com dificuldades financeiras em termos de pagamentos das suas dívidas, tá? Com muitos cartões e a pedir empréstimos e já se tornou um vício, uma dependência, e então podem falar conosco, que nós não temos dinheiro para dar, mas podemos ajudar a sair da armadilha. Podemos orientar, podemos ajudar com a nossa experiência. Nós conhecemos sites, conhecemos organizações credíveis que ajudam pessoas a sair dessa armadilha, a sair desse buraco, aqui em Portugal. Então, falem conosco e podemos fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar a sair dessa armadilha financeira, que é muito comum, não é? Pelo menos é o que eu ouço dizer, né? Eu pensei que fosse só naquele tempo, mas eu ouço dizer que até hoje muitas pessoas continuam a cair nessa armadilha. Brincadeiras à parte, Mateus 18, começando no versículo 23. A brincadeira é essa do hoje e ontem, tá bem? Ajudar é sério. Podem falar conosco que nós queremos ajudar, queremos mostrar o caminho, dar sugestões e ajudar a sair daí. Amém? Então, Mateus 18, começando no versículo 23, Jesus conta uma parábola e diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Já lá vamos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Está bem? Já lá vamos. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Até aqui, a palavra do Senhor. Bondoso Deus, queremos agradecer-te pelo teu amor, a tua compaixão que é revelada por nós, que foi cantada hoje, foi falada nos textos bíblicos que já lemos. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama de uma forma inexplicável. Muito obrigado, Senhor. Não merecemos. Sabemos que não merecemos. Muito obrigado, Senhor. Queremos agradecer também pela tua palavra e pela forma como que Jesus usou para ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos ajudar a sair de armadilhas, para mudar de vida, para ter o foco certo, para sermos como Ele próprio, como Jesus.
embora imperfeitos, mas a caminhar com Ele. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E pedimos que o Senhor fale conosco através deste texto e outros que vamos ler neste dia. Que o Senhor fale conosco e nos ajude a estar atentos. Queremos ter mentes abertas, corações sensíveis. Rejeitamos distrações que nos possam impedir de ouvir a Tua voz e a Tua direção nas nossas vidas. Transforma-nos, já falamos várias vezes hoje, transforma-nos, Senhor. Faz-nos mais como Tu. Para a Tua glória e para o nosso bem nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como sabem, nós temos tido foco este ano nas mensagens, o caminho de Jesus, não é? Caminhar com Ele. E este é um foco que pode servir para qualquer mensagem praticamente, não é difícil adaptar esta ideia, não é? O Pedro fez um excelente trabalho a transformar em caminhada e corrida e fantástico, mas nós podemos aplicar a qualquer aspecto da nossa vida, caminhar com Jesus, não é? Caminhar com Jesus. Temos o caráter de Jesus. Então tem sido esse o nosso foco e vamos continuar por aí. Então, na parábola que nós lemos, primeiro nós temos aqui alguns personagens, um deles é um devedor que foi perdoado. Temos aqui, nós lemos a parábola, muitos já conheciam, outros pela primeira vez, mas é um rei que faz conta com os seus servos. Agora, reparem, na parábola é um rei que faz conta com os seus servos. Não estamos a falar sobre um escravo de uma família ou de uma casa. São os servos do rei. São os administradores do rei. São servos com responsabilidades no reino. Então, esta pessoa, que não era assim o empregado da casa, o empregado da mesa, ou um mordomo, mas um responsável, um oficial do rei, descobriram que havia um deles que tinha feito uma má administração dos recursos do rei. Também era daquelas coisas que só aconteciam naquele tempo. Uma má administração dos recursos do rei. E havia uma dívida acumulada enorme. Agora, o termo que Jesus usa, 10 mil talentos, temos que entender o que isso significa, 10 mil talentos. Então, eu pesquisei um pouco para me ajudar e nos ajudar a entender isso. Então, um talento, não 10 mil, um talento seria equivalente a cerca de 10 milhões de euros. Não é 10 mil, é 10 milhões de euros. Um talento. Seria, naquela época, num trabalhador normal, talvez 15 anos de trabalho sem adoecer, sem nada, porque naquele tempo não havia segurança social, não havia pagamento das férias, não havia nada disso. A pessoa adoecia, não trabalhava, não recebia. Então, 15 anos de trabalho ininterrupto, não é? Com saúde, e sem outras despesas, sem ter que pagar nada em casa, pôr comida em casa, 15 anos de trabalho só para isso. Então, imagine que, obviamente, teria que ser muito mais do que... Isso é um talento. Não são 10 mil, é um talento. Tinha esse valor. Para terem outra ideia, o imposto anual de todos os territórios de Herodes o Grande, na época, então, todos os territórios de Herodes o Grande, o rei daquela região, o imposto anual era cerca de 900 talentos. 900 talentos, o imposto de uma área de vários territórios, 900 talentos anuais. O texto fala em 10 mil talentos. 10 mil, 900? É quase 1000. 10 mil talentos era a dívida. O que Jesus quer dizer, quer passar para eles na altura e para nós hoje, é que é um valor inconcebível, é um valor que as pessoas, quando ouviram aquilo, devem ter passado por cima, né? Não dá. Quantos de vocês já ouviram falar, estão nas notícias, e começam a falar na dívida externa, e na não sei o quê, e falam em milhões disso, e 100 milhões, e dezenas de milhões, e não sei o quê, e as tantas falam, não consigo nem acompanhar, quer dizer, é tanto dinheiro que me ultrapassa completamente. Então, é essa a ideia. Era uma coisa, um valor, absolutamente uma dívida impagável. Impossível de pagar, não há hipótese. E o objetivo de Jesus é esse mesmo. Falar que este
este oficial tinha feito mau uso dos recursos do rei a ponto de acumular uma dívida completamente impagável. Então a punição não era bem para pagar a dívida, porque é impossível pagar a dívida, mas uma espécie de uma punição era vender aquela pessoa como escravo, vender a pessoa, a toda a sua família, todos os seus pertences, vender tudo para recuperar alguma coisa. Não é para recuperar 10 mil talentos, é impossível. Então acompanharam o raciocínio? Então é mais uma punição. Olha, vocês agora passam o resto da vida, não é, a servir de escravos para os outros, etc., sem nada, sem tudo aquilo que acumularam, zero. Vamos zerar como punição por aquilo que fizeram. E então, uma situação absolutamente desesperante. Concordam comigo? Conseguem se colocar no lugar dele? É melhor não, né? Então, sem qualquer esperança, o servo vai e pede misericórdia. É o único recurso, não há mais nada. Não há mais nada a fazer. Não há como trabalhar. E ele diz, tudo te pagarei, mas isto é da boca para fora, é impossível. E ele sabe que é impossível. E pede misericórdia. E contra todas as expectativas, versículo 27, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. E podemos imaginar as pessoas ao ouvirem aquilo da boca de Jesus e dizem, um espanto, que é uma coisa impossível. Era impossível pagar e era impossível perdoar. Isso não existe. Ainda mais um rei, né, que normalmente não quer saber da vida dos seus súditos. Soltou-o e perdoou-lhe. Este é um elemento, um dos personagens. Outro é um credor que não perdoou. Tivemos o devedor que foi perdoado, agora temos um credor que não perdoou. E esse credor que não perdoou, ele encontra um outro conservo que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários. Então agora vamos tentar, eu pesquisei, procurei saber. Então, um denário era o valor pago pelo trabalho de um dia completo. Se a pessoa trabalhasse um dia completo, recebia um denário. Uma moeda era um denário. Então, era o equivalente, qualquer um de nós, podemos pensar no trabalho por 22 dias ou assim, né, tirando os fins de semana, aquela coisa. Então, aquele valor é o denário, ok? Então, devia 100 denários. Para pagar isso, é preciso trabalhar quantos dias? 100 dias, mas 100 dias sem outras despesas, né? Sem ter que pôr comida em casa, sem pagar renda, sem, né, o seguro do carro, o imposto de circulação, trocar pneus do carro, nada, né? Então, só 100 dias só para aquilo. Então, obviamente, 100 dias não ia chegar, ia precisar de um ano, assim, ou 2, não é? Ou 3. Mas era pagável ou não? É uma dívida que podia ser paga, é possível. Né? E o contraste é importante. É importante percebermos que não era pouco dinheiro, não era pouca coisa, porque muitas vezes ficamos com aquela ideia, não devia nada. Era dinheiro que dava jeito, né? Mas era pagável, era possível pagar. Era um valor pagável. Os 10 mil talentos era impagável. Só havia duas hipóteses. Ou a condenação, que era o que merecia, ou misericórdia. A misericórdia é não receber o que merecemos. Lembra a diferença? Graça é receber o que não merecemos. Recebemos alguma coisa que não merecemos. Misericórdia é não recebemos o que merecemos. Neste caso, ele merecia a punição, ele merecia e não recebeu. Recebeu misericórdia. Então, não foi só graça, né, o perdão, mas foi misericórdia. Não recebeu a punição que merecia. Agora, um problema nessa parábola de Jesus é o seguinte, é que o devedor perdoado e o credor que não perdoou são a mesma pessoa. Esse aqui é o problema. Porque isto pode acontecer com uma pessoa ou outra, mas o problema maior dessa parábola é que a mesma pessoa, não é? O devedor perdoado é o credor que não perdoa. Esse é o problema, esse é o X da questão, esta é a questão que Jesus quer passar para nós hoje. A dívida do conservo para com ele era real,
A cobrança era legítima, ele devia receber, sim. Até aí, tudo bem. Está tudo ok. Mas ele teve, ao invés de pôr a pessoa a pagar durante os próximos 3 anos ou assim, não é, Roberto? Ele teve uma atitude completamente egoísta, materialista, mundana, conforme a lei e a justiça e sem qualquer compaixão. Sem qualquer sentimento. Sem compaixão. Há pessoas assim hoje? Será que alguma vez eu já fui assim? Em alguma situação, dependendo da pessoa, dependendo da dívida, não é só dinheiro. Às vezes dívida moral, dívida, né? Será que alguma vez já fui assim? Será que neste momento eu estou nesta situação? O contraste aqui que Jesus quer fazer é entre nós e Deus. É um contraste entre nós e Deus, que não nos trata conforme os nossos pecados. Já no Velho Testamento, o salmista dizia em Salmo 103, versículo 10, Salmo 103, versículo 10, ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Já antes de Jesus, muito antes de Jesus, o salmista percebeu que Deus não é assim. Porque se Ele fosse nos tratar conforme os nossos pecados e as nossas iniquidades, eu imagino Deus do céu a fazer só assim, zap, 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 e não estava cá mais ninguém. O salmista já tinha percebido isto. Agora, é importante nós lembrarmos que a parábola é uma resposta de Jesus a uma questão. Vamos voltar a Mateus 18. Mateus capítulo 18. Há uma questão que se põe nos versículos 21 a 23. Pedro, aproximando-se dele, Mateus 18, 21. Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? É que os fariseus diziam: olha, 3 vezes tens que perdoar, não há hipótese. 3 vezes. Agora, passou de 3 também é falta de vergonha, não é? Aí também não. Era isso que os fariseus ensinavam. Então, Pedro, não é? Ele diz: olha, pronto, Jesus é especial, ele não é um rabi qualquer, e então eu vou aumentar, em vez de 3, vou pôr um número bonito, um número 7, que representa Deus. Se eu perdoar 7 vezes, já sou o supra-sumo, sou o melhor dos perdoadores na face da terra. E Jesus continua dizendo: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E aí ele começa a contar a parábola. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E é óbvio, mais do que óbvio, nem precisaria dizer, mas digo na mesma, é que Jesus não está a dizer que nós devemos ter lá um caderninho onde estamos, né? 385, né? Amanhã 386, não é essa a ideia. É mesmo falar num valor que não é para contar, não vale a pena. É perdoar e acabou. É perdoar. Nós gostamos muito, eu gosto, e provavelmente todos nós gostamos muito de ouvir o testemunho de alguém que foi transformado, alguém que mudou de vida. Né? Uma pessoa que fazia mal aos outros, uma pessoa que matava, esfolava, uma pessoa que roubava, uma pessoa... E ela conheceu Cristo e mudou de vida. Mudou de vida, já não faz nada disso. Ela antes gastou o dinheiro todo da família em droga e não sei o quê, e hoje mudou de vida e é uma pessoa que fala de Jesus e ajuda os outros e trabalha pelo seu próprio... Nós gostamos de ouvir isso. Gostamos imenso. Contanto que não seja uma pessoa que fez isso conosco. Pensem no que eu estou a dizer. É bonito ouvir o testemunho do outro que fez com o outro e foi perdoado e vive a novidade de vida. Mas se fez comigo, se fez mal à minha família, se roubou os meus recursos, tirou a possibilidade de eu fazer isso ou aquilo com os meus filhos, aí já não gostamos muito do testemunho, né? Somos capazes, talvez, de orar para ele não se arrepender. E se arrepender para Deus não perdoar. Mas pensem nisso. Interessante como é bom o testemunho. Gostamos de ouvir que Paulo fazia, acontecia, e ele depois se converteu e foi uma pessoa completamente diferente. Mas ele não matou e assolou ninguém da minha família.
enriquecemos nisso. Eu gosto de uma ilustração que diz assim, muitos de nós dizemos, ok, pronto, eu concordo com aquilo que o pastor está dizendo, mas é assim, há pecados e pecados, né? Há um que, pronto, mata, esfola e procede, infelizmente, como nós estamos a ver nas notícias atuais, e é um absurdo. Mas depois há pessoas, a maior parte das pessoas, que é mentiras aqui, uma invejazinha, uma pequena desonestidade, levar uma coisa que eu estou a precisar, pequena, que não faz falta a ninguém, não é? Roubar o tempo, um pouquinho do tempo do patrão para fazer outras coisas, são coisinhas pequenas, infrações no trânsito, coisas pequenas, isso não há mal nenhum nestas coisas. Então eu gosto da ilustração que diz o seguinte, imagina que cada um de nós cometesse apenas 3 pequenas infrações por dia, durante toda a média, só 3 por dia. Uma mentira, uma falsidade, uma fofoca, uma desonestidade, um pensamento mau em relação a alguém, só 3 coisinhas pequenas por dia. Agora, não precisa fazer a conta agora, mas vai em casa, calculadora, 365 dias, vezes os anos que vives, e 2 vezes 3 por dia, ok? Então, isto é a conta. É o mínimo, porque eu acho que, em geral, a média vai dar 4, 6, 8 por dia. Mas se contarmos tudo mesmo, pensamentos, palavras e ações, aquela vez que eu respondi mal, provavelmente vai passar de 3, mas faz a conta do 3 para ver o número. Agora imagina, alguém chega com uma conta dessas a um tribunal, ele foi apanhado, foi autuado e vai a tribunal com milhões de infrações pequeninas. Avançar sinal, andar em velocidade acima do permitido, estacionar em cima do passeio, coisas pequeninas. Mas são milhões de vezes que fez isso. Aí um juiz que dissesse, mas isso é coisa pequena, isso não... Daríamos algum valor a esse juiz? Deus também não pode fazer isso. Ele não pode dizer, mas isso é coisinha pequena, essa é a importância. São milhões e milhões e milhões, mas são coisas... Ele é justo, Deus é justo. E então nós temos que ser condenados por essas coisinhas todas pequenas, milhares, milhões de coisas que já aconteceram na nossa vida até hoje. Temos que ser condenados, é isso que nós merecemos. A menos que peçamos misericórdia. Eu reconheço, Deus, que pequei. Coisas grandes ou pequenas, mas eu reconheço. Estou arrependido de uma vida de indiferença, de rebeldia, de negligência. Estou arrependido. Eu quero ser diferente. Quero ser mais como Jesus. E por isso coloco a minha fé nele. Para me ajudar e com o seu Espírito me transformar. Eu preciso disso. E quando nós pedimos misericórdia a Deus, da forma que eu disse, arrependimento e fé, sabe o que acontece? Movido de íntima compaixão, Ele perdoa-nos a dívida toda. Isto acontece todos os dias, no mundo inteiro. Está a acontecer neste momento, eu acredito. Pessoas estão arrependidas dos seus pecados, pondo a sua fé em Cristo, e estão a ser perdoadas de todos os seus pecados. O perdão que já foi providenciado na cruz torna-se eficaz. E a pessoa percebe que ela é perdoada. E ela pode andar livre. Então, perceberam o que estou a dizer? É sobre isso que essa palavra está a dizer, para falar. Em outras palavras, palavras mais corriqueiras, palavras nossas, Jesus está a dizer assim, olha, não perdoar é absurdo, é ridículo, é impensável, é completamente incompreensível quando nós percebemos o amor e o perdão de Deus por nós. É absolutamente ridículo, absurdo. É isso que Jesus está a dizer. O amor e o perdão de Deus devem ser os fatores que controlam a nossa vida. Todos os nossos relacionamentos. Eu me relaciono com as pessoas que me fazem bem, as pessoas que me fazem mal. O controle deve ser o amor e o perdão de Deus. Como é que Deus faz e eu controlo a minha vida de acordo com. Eu vivo a minha vida de acordo com isso. Todos os meus relacionamentos. Então isso nos leva a mais um ponto, que nós falamos sobre o devedor que foi perdoado e o credor
que não perdoou e que eram a mesma pessoa. Então passamos para mais um tema que é de fato o perdão e a reconciliação. O poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É verdade que esse versículo está em outro contexto de Paulo, com problemas, com espinho na carne, mas é isso que acontece também conosco. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos que nós não somos merecedores da graça de Deus. Quando reconhecemos que somos merecedores da punição de Deus. Somos merecedores da condenação. Mas nós pedimos, reconhecemos isso e pedimos misericórdia. Tem misericórdia de mim, pecador. Eu coloco a minha fé tão somente em Jesus, para ser não só o meu Salvador, mas o Senhor da minha vida, dirigir todos os meus passos e me dar do seu Santo Espírito para eu aprender a andar em novidade de vida. Paulo fala aos cristãos em Colossos que Jesus é o padrão, é o modelo de perdão. Ele é o padrão. Vamos ler esse texto em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Lemos assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Aos cristãos em Éfeso, ele diz algo semelhante. Efésios 4, 32. Efésios 4, versículo 32. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Na verdade, através de nós, uma ação conjunta entre nós e Deus, é que Deus perdoa essas pessoas que nos magoaram e nos fazem mal. Deus perdoa essas pessoas e está à espera do seu arrependimento. E Ele, então, também pode perdoá-las através de nós, deve perdoá-las através de nós. Nós, juntamente com Deus, perdoamos as pessoas. É uma ação conjunta. Nós, pela nossa força, pelo nosso intelecto, pela nossa, pela nossa compaixão real de seres humanos, não somos capazes. Precisamos entrar nessa ação conjunta com Deus. E juntamente com Deus, juntamente com Cristo, fazer aquilo que Ele está a fazer, que é perdoar. É uma ação conjunta. Participamos do perdão que Jesus está a estender aos outros. Em Jesus está o padrão, mas também está o poder do perdão. Do poder e do perdão e da reconciliação. O poder de perdoar e de ser capaz de reconciliar. Mesmo que em caso de abuso, em caso de abuso nós temos que estabelecer limites. Quando há abuso da parte do outro em relação a nós, então o perdão pode existir, a reconciliação, mas é preciso estabelecer limites para que o abusador não continue a fazer o que fazia. Então temos que estabelecer limites, é obrigatório, é importante, é fundamental. Deus quer que estabeleçamos limites, mas mesmo que em caso de abuso seja necessário estabelecer limites, em Jesus está o poder para perdoar sempre e de buscar a reconciliação. Agora, eu gosto sempre de dizer que a reconciliação, perdão e reconciliação, perdão depende só de mim, com a ajuda de Deus, reconciliação depende de mim e do outro, que às vezes o outro não quer se reconciliar comigo. Então, eu não posso reconciliar com ele, não porque eu não esteja disposto, mas porque ele não quer, ele ou ela. Mas depois há um terceiro nível que eu chamo de confiança, de restabelecer confiança, de conquistar a confiança. E isto é outra coisa. Então, eu tenho pessoas na minha vida que eu já perdoei, eu não tenho dúvida, estão perdoadas. Essas pessoas também, eu busquei reconciliação com elas e com a maioria eu estou reconciliado. Posso estar com elas, posso falar com elas, posso fazer uma refeição com elas, não há problema, podemos. Mas elas ainda não ganharam a minha confiança. Ainda não conquistaram a minha confiança. Porque o prejuízo, o mal foi tão grande que eu não posso confiar nessa pessoa como eu confiava antes. Então, pronto, através do relacionamento que possa acontecer, pode talvez reconquistar a confiança. Pode acontecer.
mas ainda não aconteceu. Não é? Mas elas estão perdoadas e estamos reconciliados. Só não estamos reconciliados se a outra pessoa não o quiser. Amém? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então está em Deus o poder, em Jesus o poder para perdoar e também buscar a reconciliação. Foi Deus foi a nós, Ele fez essa escolha, Ele quis dar a nós o ministério da reconciliação, o serviço, o ministério, o trabalho da reconciliação. O texto já foi lido hoje, mas não custa nada ler novamente. 2 Coríntios 5, 17 a 19. 2 Coríntios 5, 17 a 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tu fez novo. E a ideia desta transformação é uma metamorfose, como uma lagarta se transforma em borboleta. Né? Nova criação. Aquilo que era incapaz de fazer no passado, agora é capaz. Era absolutamente incapaz de perdoar, agora sou. Buscar reconciliação, nem pensar. Agora é possível. Né? Amém? Então, nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Continuando a leitura do texto. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Portanto, no caminho de Jesus, com o caráter de Jesus, há perdão e reconciliação. Amém? Estamos juntos? Nesse caminho em que nós estamos, espero que ainda estejamos todos nele, eu quero que todos continuemos nesse caminho, mesmo depois de ouvir o que ouvimos esta manhã, vamos continuar, vamos juntos, nesse caminho há perdão e reconciliação. É em Jesus que está o padrão, o modelo, é também em Jesus que está o poder para perdoar e buscar a reconciliação. Agora, como sempre, como temos falado todo esse ano, a chave é nós percebermos quem somos. Somos pessoas em quem Cristo habita. Se esta ficha ainda não caiu, o resto não faz sentido. Somos pessoas em quem Cristo habita. O poder da ressurreição habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Então eu tenho que perceber isso. Sou uma pessoa em quem Deus habita, Jesus habita. E isto muda tudo. Isto torna-me capaz de fazer coisas que eu era completamente incapaz de fazer. E, portanto, além de eu perceber quem eu sou, também onde estou. Estou no reino de Deus. Estando em casa, estando no trabalho, estando na rua, estando no desporto, no lazer, eu estou no reino de Deus. E o reino de Deus tem a sua forma de estar e de funcionar. Estou no reino de Deus. Então, Cristo habita em mim. E eu estou no reino de Deus, estamos caminhando juntos no caminho de Jesus. No caminho de Jesus. Eu quero nos desafiar, estou a falar com todos nós, comigo próprio, a durante este dia ou esta semana, separar tempo, intencionalmente, separar tempo para refletir profundamente no perdão de Deus. O que é que Deus perdoou na minha vida? Podem ser coisas pequeninas, mas são centenas de milhares ou de milhões de coisas pequeninas. Pensemos nisso. Vamos passar algum tempo, alguns minutos a refletir sobre isso. Talvez seja importante pedir a Deus mesmo para sondar o nosso interior, a visitar o mais íntimo do nosso ser enquanto fazemos isso. Vem, Espírito Santo. Ajuda-me a perceber aquilo que Deus em Cristo me perdoou. Amém? Podemos fazer isso? E ao fazer isso, então, perdoar. Deixar que o Espírito Santo, que Jesus perdoe através de nós, aqueles que nos têm magoado. Podem ser familiares, podem ser pessoas no trabalho, na escola, do passado ou do presente. Há pessoas que eu nunca mais vi, mas precisei perdoar. Porque ainda havia rancor, ressentimento, eu esperava nunca as ver. Né? Se nunca mais a ver, é a melhor coisa. Né?
Então é importante nós deixarmos Deus perdoar através de nós. Fazer esse caminho conosco, fazer esse caminho com Ele, para que vivamos livres desta prisão. Porque, na verdade, isto é uma escolha. Perdoar é uma escolha. Entre nós continuarmos a viver na prisão do rancor, do ressentimento, do desejo de vingança, é uma prisão. Eu não quero estar onde o outro está, eu vou dormir e sonho com ela, eu acordo e já venho a minha... É uma prisão. É uma prisão, então é uma escolha. Eu quero continuar a viver nessa prisão, eu quero ser livre. Viver como uma borboleta, livre. E posso encontrar com ela, posso falar com ela, eu sou livre, ela está perdoada. Pode haver limites, eu preciso estabelecer limites para não haver repetições, mas ela está perdoada. E estou pronto para que haja também reconciliação. Vamos colocar de pé, vamos, enquanto pensamos sobre estas coisas e terminar o nosso tempo juntos esta manhã. Os irmãos Fernando e Maia trabalham com reclusos que foram condenados por infrações de várias ordens, muitas situações. E eles podem experimentar muitas vezes, inúmeras vezes, ver Deus fazer isso na vida deles. Eles perceberem que foram perdoados. Não só por aquelas infrações pelas quais foram condenados e estão a pagar uma pena, mas de tudo. E podem ver então aquelas vidas, homens e mulheres, entregando as suas vidas a Jesus e procurando viver em novidade de vida, aprendendo também a perdoar como Cristo, Deus em Cristo nos perdoou, a buscar reconciliação e viver em novidade de vida. É uma experiência constante que eles têm com várias pessoas. E enquanto nós colocamos as nossas vidas na presença de Deus, vamos nos lembrar também daqueles que foram condenados, estão a receber o que merecem, para que eles também encontrem o perdão de Deus. E mesmo na prisão, pagando a sua pena, possam viver em novidade de vida. Eu me lembrei disso porque a Maia foi operada ontem, não foi, amor? Foi operada ontem, correu bem a cirurgia. Vamos orar também pela sua saúde, né? A saúde da Maia e pelo irmão Fernando. Amém? Então vamos curvar as nossas cabeças e ter um momento de oração. Pai, reconheço que saímos daqui muito desafiados por Ti, muito mesmo. Parece impossível, e é mesmo. São 10.000 talentos, é impagável. Ó Deus, ajuda-nos a perceber isso. O mais íntimo do nosso ser, ajuda-nos a perceber isso. Que movido de íntima compaixão, o Senhor nos perdoou, o Senhor providenciou um caminho, fez-se carne, habitou entre nós na pessoa de Jesus, deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, derramaste o teu sangue, o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, para que nós hoje pudéssemos receber esta profunda compaixão que não merecemos. Ajuda-nos a perceber isso, Senhor. E que sejamos, cada um de nós e as nossas famílias e esta igreja, uma comunidade perdoadora, uma comunidade que busca a reconciliação, uma comunidade que procura ser como Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, pessoas que estão a nos ouvir hoje online e presencialmente, que haja mudança, Senhor, que haja uma pessoa, um familiar, um amigo, um colega, um amigo ou inimigo, não sei, mas uma pessoa perdoada, hoje ou esta semana ou nos próximos dias, nas próximas, às vezes leva tempo, mas que aconteça, como resultado de perceber o perdão que nós recebemos de Deus por meio do sacrifício de Jesus por nós.
que haja perdão, que haja cura, haja reconciliação, mudança de vida, vidas transformadas, e o teu nome seja glorificado e mais pessoas sejam atraídas a ti, porque veem que Deus fez diferença na minha vida e nas nossas vidas. Pai, oramos pelo Fernando e a Maia nesse momento, pedimos que o Senhor os fortaleça, que a recuperação seja boa, que eles experimentem, como sempre, a paz de Deus que excede todo entendimento neste momento difícil, e que as muitas vidas que eles têm, com quem eles têm interagido, ó Deus, continuem firmes no propósito de viver em novidade de vida. Reclusos que estão ainda a cumprir as suas penas, outros que já foram libertos e estão a viver cá fora, tantas tentações, tantas dificuldades, tantas pessoas que querem puxá-los de volta para a velha vida. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor os fortaleça e os ajude a continuar nesta senda, neste caminho, o caminho de Jesus, com o caráter de Jesus. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Hoje não tem mais nada para dizer. Uma boa semana a todos que estão a acompanhar online. Deus abençoe. O desafio é enorme. Leva a peito, leva a sério. Separa um tempo para refletir. Todos nós façamos o mesmo. Que Deus os abençoe. Amém?